Bom dia a todos. A gente hoje vai falar de maneira bem superficial sobre o teorema fundamental do cálculo, porque indiretamente nós já deduzimos ele nas nossas primeiras aulas quando a gente falou sobre o somatório. Tá certo? Então, como vocês têm acesso às aulas anteriores, revejam, tá bom? Então, eu não vou mais perder muito tempo com isso, afinal de contas, nosso foco são as aplicações. Então, hoje nós vamos fazer duas atividades. Além de argumentar sobre o teorema fundamental do cálculo, vamos começar a melhorar as nossas formulazinhas de integração, ou nossas tabelas de integração. Porque até agora, o que a gente tem construído são integrais a partir da variável independente. Isto é, integral, por exemplo, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Mas se eu não tiver um denominador, tiver um número 3, então ficaria 1 sobre 3 mais x ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho a integral do seno de x, ou seno da variável. Mas se fosse seno de 3x mais π, como é que ficaria essa expressão? Então a gente vai começar a melhorar. Está claro isso? Então, primeiramente, vamos pegar o teorema fundamental do cálculo. Por que isso? Alguns de vocês, se tiverem a curiosidade, até na física, já começaram a ver formulazinhas onde nós temos o símbolo da integral, temos uma função f de x dx. Isto é, qual é a ideia básica? Qual é a família de funções cuja derivada em relação à variável x é f de x? O que é que a gente tem feito? A gente vai procurar uma função, vamos chamar essa função f grande, dada que a derivada dessa função gera o f pequeno. Está claro isso, notação? Como não tem ninguém aqui cego, vou chamar f e f. Mas normalmente é g e f, assim vai. Então, mas espera aí. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Não está faltando nada não aqui. Está faltando uma constante. Porque o enunciado foi qual é a família. E a família aqui está atrelada à constante. Está claro isso? Então, por exemplo, qual é a família de funções cuja derivada em relação a x é o cosseno? Resposta, seno de x mais c. Por quê? Porque a derivada do seno de x mais c dá cosseno. Qual é a família de funções cuja derivada é a exponencial? Resposta, a exponencial mais uma constante. Qual é a família de funções cuja derivada é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado? Começa com arco. Termina com tangente. O arco tangente. Vai ficar tangente mais a constante. Tá certo? Bom, aí lá na física, principalmente as aplicaçõezinhas envolvendo trabalho, né? Apareceu um tal de um Azinho e um Bzinho. E aí? Aí, gente, esse rapazinho serve só para dizer uma coisa, que eu chamo de teorema fundamental do cálculo, que eu gradativamente vou aqui apresentando para vocês. Tá certo? Não vou jogá-lo de uma vez, mas ele já foi jogado de novo para vocês na notação do somatório. Está claro isso? Lembrando, o que é que a gente tinha? Fazer aqui os nossos defeitos especiais. Aí na gravação do até colocar o seguinte, colocar aquela nuvenzinha, né, e vem lembrando o que a gente fazia, por exemplo, para calcular a área no primeiro quadrante, já que a gente estava evitando trabalhar com o segundo quadrante por causa dos valores negativos, né, segundo, terceiro ou quarto quadrante, a gente ficou restrito ao primeiro quadrante. Então nós tínhamos um número A, nós tínhamos um número B, e imaginávamos uma função contínua. É mesmo função contínua, hein? Contínua. Sem buracos, sem brechas. Onde? No nosso domínio. E grosseiramente para a gente significa o seguinte. Dado qualquer valor no teu domínio, existe a função aplicada nesse valor. Então, dado o valor A, nós temos f de A. Dado o valor B, nós temos f de B. Dado o valor C, aí depende. O C está entre A e B? Está. Então garanto que tem o f de C. O C está fora de A e B? Está. Então não garanto que existe o f de C. Está claro isso? O que a gente faz em relação a esse intervalo. Aí qual era a ideia básica? Se o nosso foco era encontrar a área dessa região. A ideia básica é que a gente, por razões didáticas, dividia o intervalo AB em n partes iguais.
No cálculo formal, não precisam ser as n partes iguais, porque a gente vai usar os tais épsilons e deltas. Tá certo? Então, uma regra básica é, para usarmos a expressão mais didática, dividirmos o intervalo AB em n partes iguais. E aí a gente observava como era o comportamento no iésimo intervalo, que vai de xi menos 1 até xi. Ora, dado xi menos 1, existe o f de xi menos 1, e dado xi, existe o f de xi. Quem não tiver com a mente muito fresca, fresca no sentido, no bom sentido, né? Quem não estiver se lembrando muito disso, olhem as primeiras aulas, tá certo? Porque a gente já fez isso, então não faz sentido ficar relembrando tudo aquilo. Então, qual era a ideia básica? A gente ia calcular a área neste iésimo intervalo. Repara que ela está muito parecida com um retângulo. Então, o que a gente fazia? A gente construía um retângulo, porque a área do retângulo é a nossa área conhecida. Pode ser triângulo? Pode. Pode ser trapézio? Inclusive, a gente fez até um método chamado método dos trapézios. Só que no nosso caso aqui, quando a gente queria trabalhar com limite, para introduzir o assunto limite, a gente considerou um retângulo, cuja base é ΔX. Opa, mas espera, quem é ΔX? Se eu disser que ΔX é o tamanho de cada intervalo, e todos os intervalos têm o mesmo tamanho, então ΔX vai ser B menos A dividido por N. Então, base ΔX, a saber, B menos A dividido por N. E quem era a altura? A gente escolhia ou xi menos 1 ou xi. Dado a escolha, por exemplo, xi, a minha altura seria f de xi. Então, quem seria a área no iésimo intervalo? Base, que é ΔX, mas lembrando, quem é ΔX? B menos A dividido por N. Vezes a altura, nossa escolha, f de xi. Então, o que a gente fazia? A área total seria, então, o somatório de todas essas áreas. A área total seria o somatório de todas essas áreas. Então, minha área total seria o somatório de I variando de 1 até N. De quem? Da base, que é ΔX, vezes a minha altura. E quem é a minha altura? No nosso caso, f de x. Lembrando que quem for fazer o curso de análise, não vem ΔX, vem ΔIX, porque é o tamanho de um intervalo escolhido por vocês. Está claro isso? Em geral, não é um intervalo. No nosso caso, de novo, por razões didáticas, ΔX é B menos A sobre N, que a gente dividiu em N partes iguais. Até aqui alguma pergunta? Pois bem, mas espera aí. Se eu for olhar aqui a minha figura, se eu imaginar o f de xi, eu estaria deixando de incluir essa pequena ponta. Bem como, em alguns outros intervalos, eu poderia estar incluindo algo a mais. Então, o que a gente faz? Para minimizar este nosso erro, a gente aumenta a quantidade de intervalos. Porque aumentando a quantidade de intervalos, a gente diminui o tamanho de cada um deles. Traduzindo, quanto maior, melhor. Para que eu tenha algo maior, basta que o n tenda para o infinito. Está claro isso? Então, a minha área seria o limite, quando n vai para o infinito, do somatório de I variando de 1 até n de fxi, ΔX. E como é que a gente operava? Era bem simples. Descobrimos ΔX. Depois, eu quero f de xi, mas para ter o f de x, a gente precisa de xi. Né? Então, primeiro, precisamos de xi. E como é que a gente descobria xi? A gente gerava uma progressão aritmética. Depois, calculávamos f de xi. Depois, fazíamos f de xi ΔX. Depois, somatório para, finalmente, se a função fosse boa de ser calculada, é claro, calculávamos o limite. Então, tudo isso vai se reduzir na seguinte coisa. Limite do somatório, como eu estou variando de A até B, passa a ser simplesmente essa integral. Então, integral de A até B nada mais é do que o limite do somatório. Está claro, gente? Daí o motivo, de novo, de usarmos o símbolo S esticado, por assim dizer, que é a ideia do somatório esticado, ou S grande. Então, esse símbolo, porque a gente está juntando. Então, quando eu te fizer referência a uma área, que vai ser a primeira das interpretações da integral definida, então, o limite do somatório é integral de A até B. Ora, mas se a minha quantidade de intervalos é muito grande, eu já não olho para o intervalo
Eu estou olhando basicamente para um valor no meu domínio. Então, em vez de olhar para f de x, y, olho simplesmente para f de x. Está claro isso? Porque eu já não tenho intervalos, eu estou trabalhando pontualmente. Está claro, gente? E o ΔX? O ΔX é tão pequeno. Por que tão pequeno? Porque fica B menos A sobre M. Fica uma constante dividido por M. Se o N tende para o infinito, constante sobre algo que vai para o infinito vai para quanto? Zero. E quando isso acontece, o ΔX vira dx. Está claro? Então, ao vermos a integral de A até B, a primeira interpretação que a gente vai ter é o cálculo de uma área. Está claro, gente? Mas, professor, peraí. Eu fiz os cálculos, a integral definida é o valor negativo. Interpretação geométrica é que você está abaixo do primeiro quadrante. Está claro isso? Aí eu fiz uma expressão muito grande e deu zero. É o que aquilo que eu tenho acima é exatamente igual àquilo que eu tenho abaixo do eixo do x. Estamos claros até aqui? Isso a gente vai aprofundando mais adiante. Então, uma interpretação geométrica para isso daqui é que é o cálculo de uma área. Até aqui uma pergunta? Alguma pergunta? Mas o teorema, de novo, estou dizendo para vocês, a primeira parte do teorema, que é a interpretação, a gente já fez nas nossas primeiras aulas. Eu vou preparar o caminho para a segunda parte. Não na aula de hoje. Por que não na aula de hoje? Porque a gente vai visualizar no próximo encontro algumas aplicações onde eu não vou conseguir trabalhar diretamente com integral. Aí eu vou precisar trabalhar com aproximações. Seja por excesso, seja por falta. Aí nessas aproximações é que a gente faz o fechamento da teoria fundamental do cálculo. A saber, isso daqui é simplesmente essa minha função f grande aplicada em B, menos essa função f grande aplicada em A. Tá certo? Só isso? Só. O bom da matemática é isso, que pequenos resultados têm grandes demonstrações. E grandes resultados também. Mas o principal é isso aqui para a gente. Então, se aparecer de A até B, isso aqui significa que eu vou primeiro procurar uma primitiva, isto é, procurar a família de funções cuja derivada é o f pequeno, e depois aplico em B e aplico em A. Está claro, gente? Bom, então vamos fazer uma pequena aplicaçãozinha. A constante, ela vai existir. Mas quando você fizer a diferença, ela vai ser eliminada. Ou seja, não é que ela saia. A constante, ela não vai ser necessária. Exatamente. Então ela não vai ser necessária. Mas que ela existe, existe. Tá certo? Fazer só uma pequena aplicação para a gente entender isso daqui. Então, por exemplo, integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x dx. Como é que eu procedo? Por enquanto, vou fazer o beabá. Como assim o beabá? Primeiro de tudo, eu vou procurar qual é a função cuja derivada é o cosseno. Depois que encontrar essa função, basta acrescentar a constante. Está claro isso? Que aí eu gero a família de funções. Já sabemos que, lembrando sempre, na dúvida nas trigonométricas, apelem para o círculo trigonométrico. Trigonométrica é círculo trigonométrico, tá certo? O eixo do x faz correspondência a quem? Eixo dos cossenos. Eu estou frisando bem esse negócio aqui, gente, porque em breve a gente vai chegar nas chamadas técnicas de integração. E as principais, pelo menos no campo das engenharias, são as substituições trigonométricas. E aí? Para se saber bem das trigonométricas. Bom, o eixo do x faz correspondência ao eixo dos cossenos e o eixo dos y faz correspondência ao eixo dos senos. Essa é a última vez que eu faço aqui em sala, gente. Então guardem bem isso daqui. Acima positivo, abaixo negativo. À direita da origem positivo, à esquerda negativo. No sentido horário, nós temos as derivadas. A derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno, menos seno e assim vai. No sentido anti-horário, nós temos as antiderivadas. E sabemos que toda antiderivada é uma integral. A recíproca não é verdadeira. Então, no sentido anti-horário, temos as integrais. Então, quem é a integral do cosseno? Seno. A priori fica seno. Mas como eu quero a família de funções, acrescenta a constantezinha C. Está claro? Então, primeiro vai para a integral indefinida.
Agora eu vou aplicar os limites de integração. Opa! O que a gente chama limites de integração? Limites extremos. A e B. Está claro? Integração. De integrar, juntar, somar. Está claro a nomenclatura? Repare, a gente tem uma boa noção na nossa língua portuguesa, a gente também tem uma boa noção na matemática. Tem muito problema em função da matemática que a gente resolve mais argumentando do que fazendo as contas. Bom, então a gente vai ficar cosseno de x e dx. Isso daqui, seno de x mais c, é o que eu estou chamando de f grande de x. Está claro, gente? Então vai ficar f de π sobre 2 menos o f de 0. Ora, f de π sobre 2, onde tem x, colocamos π sobre 2, ficamos com seno de π sobre 2 mais c, menos o f de 0, onde tem x, colocamos 0, seno de 0 mais c. Seno de π sobre 2, 1. Seno de 0, 0. E a constante, não sei quem ela é, mas notem, constante menos constante, 0. Conclusão, na integral definida, não precisa ficar levando a constante, tá certo? Mas ela existe? Existe. Mas como a gente ainda vai começar a mexer com as aplicações, e muitas delas serão aplicações envolvendo integração indefinida, então gostaria que, por enquanto, ficasse levando a constante para vocês lembrarem que ela existe. Está claro isso? Então, conclusão, essa integral vale 1. Está claro, gente? Mais c menos c vai embora, seno de 0 vale 0, seno de π sobre 2 vale 1, então essa integral vale 1. Traduzindo, se a gente for olhar geometricamente, a área acima do eixo do x, entre x igual a 0 e x igual a π sobre 2, da função cosseno, vale 1 unidade. Está claro? Então vamos lá. Então, por enquanto, as nossas aplicações, a gente ainda vai ficar inserindo as constantes, porque a gente depois vai ver quando é que eu uso uma integral definida e quando é que eu uso uma integral indefinida. Tá certo? Então, isso mais adiante a gente vai responder esse questionamento. Então vamos lá. Integral, por exemplo, de 0 até 1 de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Quanto é que vale esta integral? Certo? Então, a primeira pergunta básica é, esquece, a primeira colocação básica, esquece os limites de integração. Se fosse uma integral indefinida, então, sendo simplesmente a integral indefinida de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, a ideia básica é a sua interpretação. Qual é a família de funções cuja derivada é 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Qual é a família de funções cuja derivada é 1 sobre 1 x ao quadrado? A gente começa com, já que está falando de família, do genitor. Né? Qual é a primeira função que nos vem à cabeça cuja derivada dá isso? Encontrando, basta que a gente coloque depois a constante. Ora, sabemos então que isso daqui vai ser o arco tangente da variável x. Mas como eu quero a família, basta acrescentar a constante. Está claro até aí? Então a primeira coisa, já que eu estou vendo a integral como uma antiderivada, tenho que saber qual é a função cuja derivada gerou aquilo ali. Está claro? Pois bem, agora a gente aplica os limites de integração. Então essa integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, eu vou chamar então o resultado dela de f grande de x. Tá certo? Então quem é esse f grande de x? É esse meu resultado. Tá ok? Como nós vamos aplicar os limites de integração, isto é, de 0 até 1, o que é que isso aqui vai significar para a gente? De 0 até 1, isso aqui vai ser a função f grande aplicada em 1, que é o meu limite de integração superior, menos a função f grande aplicada em 0, que é o meu limite de integração inferior. Superior e inferior, seguinte aspecto, a esquerda e a direita do nosso intervalo. Está claro isso, gente? Ora, então vai ficar. Então, o que é o f de 1? F de 1 será o arco tangente de 1 mais a constante. Lembrando,
Mais adiante, a gente vai começar a desconsiderar a constante. Mas como a gente ainda não chegou nas aplicações, tem algumas aplicações que a gente vai resolver como sendo uma integral indefinida. Logo, a constante faz sentido para a gente. Está claro isso? Então, por enquanto, eu quero que vocês fiquem levando a constante. Não é que eu queira, enquanto professor, é por razões didáticas, a gente precisa ainda levar a constante. E quem é o f de zero? F de zero é o arco tangente de zero mais a constante. Ora, qual é o primeiro ângulo, que essa é da gente pensar, nas trigonométricas inversas. Qual é o primeiro ângulo cuja tangente vale zero? Zero. Mas não lembrar que a gente tem que jogar a resposta por radiano. E 0 grau é o próprio zero radiano. Como é que a gente sabe disso? Tangente é seno dividido por cosseno. Então qual é o primeiro ângulo cujo seno vale zero? Zero. Está claro isso, gente? Qual é o primeiro ângulo cuja tangente vale 1? 45 graus ou π sobre 4. Está claro isso? Aí é bom, de novo, vocês darem uma revisadazinha nos principais ângulos. Na apostila de vocês tem uma páginazinha lá que fala sobre os principais ângulos. 30, 45, 60 e os respectivos. Soma, arco duplo e assim por diante. Então, fazendo a diferença, tem. Resposta, π sobre 4. Tá ok? Mas não copia ainda não. Deixa eu fazer algum exemplo 2, para explorar bem aqui o quadro. Está claro o que a gente faz? Primeiro resolve a integral indefinida. Depois aplica os limites de integração. Está claro isso, gente? Está claro isso? Exemplo 2. Integral. Vamos ver aqui de 1 até 3 de elevado a x de x. Ixi, está difícil essa, né? Qual a primeira coisa a fazer? Ó, eu garanto para vocês que isso aqui vai ser, então, um f grande aplicado em 3 menos um f grande aplicado em 1. Está claro? Mas quem é o f grande? O meu f grande é simplesmente a integral indefinida. E o que é integral? Pô, indefinida? Por que indefinida? Porque nós estamos definindo os nossos limites de integração. Então, qual é a família de funções cuja derivada é exponencial? É a própria exponencial. Então, primeiro a gente olha para a genitora, a exponencial. Depois a gente acrescenta a constante. Está claro, gente? Já que a gente está querendo olhar para a família. Por conseguinte, f de 3 e f de 1 passam a ser, respectivamente, E a terceira mais C e E elevado a 1 mais C. Está claro, gente? Perguntas? Ao fazermos a diferença, constante vai embora, ficamos com E ao cubo menos E. Se quiser colocar o E em evidência, fique à vontade. Se não, pode deixar aqui mesmo. Pessoal, pode dizer que o E é 2,71 e elevar ao cubo? Pode. Mas também pode parar aqui. Está claro isso? Então escrevam. A gente pegou até agora exemplo de funções diretas. O que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse uma função composta? É o que a gente vai começar a ver agora. Calcule a área que se encontra no primeiro quadrante, acima do eixo do x, abaixo da função f de x igual a raiz quadrada de 9x mais 16, com x variando de 0 até 1. Então, essa integral poderia ser interpretada dessa maneira. Não precisa se preocupar, por enquanto, com esse enunciado. De novo, por enquanto, só nos interessa o cálculo da integral. Está claro isso? Mas uma interpretação geométrica seria área no primeiro quadrante, porque o x está variando de 0 até 1, tá certo? E a raiz, que era positiva. Está claro até aqui? Ou então, qual é a função, qual é a probabilidade, né, de um avião da empresa X chegar em Fortaleza entre 8 e 9 horas da manhã? Probabilidade. A gente vai ver que uma interpretação da integral definida enquanto área é função de frequência. Tá bom? Mas, por enquanto, vamos resolver isso daqui. Qual é a primeira coisa a pensar? Qual é a primeira coisa a pensar? Qual é a função
cuja derivada em relação à variável x gera raiz quadrada de 9x mais 16. Porque se eu descobrir essa função, automaticamente, ao acrescentar a constante, tem uma família de funções. Vamos pensar um pouquinho. Ixi, rapaz. Apareceu uma soma. Eu posso dizer que a raiz de 9x mais 16 é raiz de 9x mais raiz de 16? Não, por causa da raiz. Né? Então eu não posso usar a integral da soma. E agora? A geral? E quem é a geral? A gente está nem no estádio mais. Repara que, primeiro, se, tá certo? Se imaginarmos f de x como a raiz quadrada de 9x mais 16, vocês observam que essa função é uma função composta? Com efeito, se eu quisesse, por exemplo, calcular o f de 0, é simplesmente raiz de 0? Não, é 9 vezes 0 mais 16. Se eu quisesse calcular o f de 1, é simplesmente raiz de 1? Não, 9 vezes 1 mais 16. F de alguém é simplesmente a raiz desse alguém? Não, é 9 vezes esse alguém mais 16. Então a gente observa que f de x é uma função composta. Está claro isso, gente? F de x é do tipo g de h de x. Como é que a gente sabe disso? Lembrar que a gente falou para vocês que a impressão digital das composições são os parênteses. Notem que essa expressão ela pode ser reescrita usando parênteses. Como? Raiz quadrada de a é a elevado ao meio. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser 9x mais 16 elevado ao meio. Está claro isso? Então, f, que é do tipo g de h, fica assim explicitada como sendo g e h. H é a função de dentro da composição. Quem é a função de dentro da composição? 9x mais 16. Lembrar, de dentro e de fora. Dentro e fora em relação a quem? Em relação aos parênteses. Então, a função h, 9x mais 16. Quem é a função de fora? A gente até brincou, já que eu sou destro, é a regra da mão esquerda. Cobre, aí fica m elevado ao meio. Então fica alguma coisa elevado ao meio. A gente vai inserir uma variável de apoio. Vamos chamar essa variável de apoio de y, g, k ou m. Está claro isso? Agora vamos derivar. Oh, calma, esquece. A gente está querendo a integral. Tá certo. Sim, e daí? Bom, as próximas aplicações que a gente vai ver, a gente vai envolver funções compostas. Então, como é que a gente procede para resolver as funções compostas? Se eu estou olhando a integral como uma antiderivada, tenho que recordar como é que eu procedia para encontrar a derivada da função composta. Quem era a derivada dessa função? Vocês recordam? A derivada da função de fora aplicada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Não era assim que a gente procedia? Peraí. Derivada de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro. Derivada da de fora aplicada na de dentro. Só que nessa função de dentro, para facilitar a nossa vida, isto é, para facilitar a regra de derivação a ser vista, a gente pegava a função de dentro e mudava de variável, não era isso? Vamos fazer um raciocínio inverso. Se, pelo menos aqui um raciocínio parecido, se para encontrar a derivada composta e para facilitar a minha vida, ao melhor visualizarmos regras, a gente mudava de variável a função de dentro da composição, então aqui também vamos repetir a ideia. Como assim? Essa integral, ela pode ser observada como sendo a integral de 9x mais 16 elevado ao meio dx. Está claro isso? Raiz de fulano é fulano elevado ao meio. Está claro isso? Ora, regrinha da mão esquerda. Se for simplesmente fulano elevado ao meio, que é a integral dele? Fulano mais 1
dividido 1 meio mais 1. Beleza. Mas ele tem um problema. Eu não posso fazer isso diretamente. Por que não? Porque a derivada composta não é simplesmente a derivada de fora aplicada na de dentro. Tem alguém ainda. Quem é esse alguém? A derivada de dentro. Então a gente vai fazer a chamada mudança de variável. Está claro? Por que a gente muda? Porque a gente quer? Não. É porque a gente quer visualizar a regra a ser utilizada. Está claro isso? Tem gente que opta por trabalhar direto, sem fazer a mudança. Fiquem à vontade. A gente espera que vocês consigam chegar nisso daí, mas não nessa disciplina. Então, seja... porque é muito treinamento, gente. Não vão esperar encontrar de uma hora para outra. De repente o cara começou a malhar. De repente já apareceu com músculos. Bom, a gente aqui não está querendo colocar bomba em ninguém, né? Bom, brincadeiras à parte. Seja Y. Porque se eu colocar o M, fica meio feio falar de DM, né? DM, né? Então, seja Y 9x mais 16. Por que 9x mais 16? Que é a expressão de dentro da composição. Está claro isso? Seja Y 9x mais 16. Por conseguinte, peraí, eu quero a família de funções cuja derivada em relação a x dá isso. Se eu passar a escrever dessa maneira, ficaria: eu quero a família de funções, só que 9x mais 16 estamos chamando de y. Fica y elevado ao meio. Mas se eu escrever dx, fica meio incoerente. Qual é a família de funções cuja derivada em relação a x é y elevado ao meio? Então, se eu mudo de variável, automaticamente tenho que modificar o meu diferencial. Quem vai ser o meu diferencial dx em relação ao meu diferencial dy? Estão entendendo? Mais ou menos? Então, a gente mudou de variável. Por que a gente mudou de variável? Para melhor visualizar a regra. Essa regra que vocês conhecem? Conhecemos. Mas, olhando para a derivada da função composta, é a derivada da de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, se eu tenho uma composição, automaticamente eu tenho que ter a derivada da função de dentro. Está claro isso? Opa, mas quem é a função de dentro que estamos chamando? Y. Então, nós vamos derivar essa expressão em relação a x. Derivando ambos os números da igualdade em relação a x, eu fico com y', mas na nossa nova notação, y' é a mesma coisa que dy dx. Está claro, gente? Lembrar que y' é a mesma coisa que dy dx. Igual. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada constante dá 0. Derivada constante pela função é a constante, 9, vezes a derivada da função, derivada de x, que vale 1. Está claro? Por conseguinte, dy é igual a 9 vezes dx. Ou de maneira equivalente, dx vai ser 1/9 de dy. Ok? Se dy é 9 dx, dx é dy sobre 9. Porque eu tenho que manter uma coerência. Como assim coerência? Quantos são 2 gatos mais 3 coelhos? Ou então 5 animais. Tá certo? Então não faz sentido a gente falar qual é a família de funções cuja derivada em relação a x é y elevado ao meio. Não. Só faz sentido eu fazer a antiderivada se eu tiver derivada. Então, agora sim faz sentido. Ó, qual é a família de funções cuja derivada em relação a y é 1/9 de y elevado ao meio. Repare, estamos mantendo coerência entre o diferencial e a sua respectiva função. Está claro isso? 1/9 é constante, vai para fora. Fica 1/9. E a integral de y elevado ao meio fica y elevado ao meio mais 1 sobre 1 meio mais 1, mais a nossa constantezinha. Então, essa expressão será, fica 3 meios, né? 3 meios vezes 9, 27 meios, fica 2 sobre 27. Me corrija se eu estiver errado, tá bom, gente? Vezes y elevado a 3 meios mais c. Espera aí que a gente ainda vai fechar a questão. Mas, por enquanto, escrevam até aqui. Pois bem, então, o nosso problema é esse daqui. Lembrando que uma interpretação geométrica seria o seguinte. Qual é a área no primeiro quadrante entre 0 e 1, e o primeiro quadrante está acima deste x, da função raiz quadrada de 9x mais 16. Então,
é uma interpretação. A gente vai ver isso nos próximos encontros. A priori, eu quero calcular essa integral. Calcular essa integral, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, que só foi argumentado parcialmente, tá certo? Isso daqui vai ser uma função f grande aplicada em 1, menos uma função f grande aplicada em 0. Mas por que 1 e 0? Respectivamente, os limites superior e inferior de integração. Tá ok? Se fosse integral de 3 até 5, f5 menos f3. De 18 até 1500, 1500 menos 18. Está claro até aqui? Pois bem. Então, quem é f grande? O nosso f grande, ele é simplesmente a integral indefinida. E como é que eu interpreto a integral indefinida? Interpretando da seguinte maneira: qual é a família de funções cuja derivada em relação à variável x é raiz quadrada de 9x mais 16. Se fosse simplesmente raiz quadrada de alguém, eu poderia dizer que essa raiz de alguém seria alguém elevado ao meio, e sabemos que a integral de alguém elevado ao meio é alguém elevado ao meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1. Tá certo? Bom, mas acontece que não é alguém, eu tenho 9x mais 16. Então a primeira coisa a fazer é observarmos que tipo de função nós temos. Como assim tipo de função? Se é trigonomérica, se é exponencial? Não. A gente quer observar primeiramente se a gente tem ou não tem composição. Tá certo? Então, já que a gente tem uma composição, como é que a gente sabe que tem uma composição? Lembrando, quando existe o sujeito numa frase, basta você fazer a pergunta ao verbo. Não é isso? Nem sempre. Mas tudo bem. Então a ideia básica é: quem é o f de 0, nesse nosso caso? É simplesmente a raiz de 0? Quem é o f3? É simplesmente a raiz de 3? Não. Notem que a gente tem que fazer uma operação intermediária, a saber, 9 vezes o fulano mais 16, para só então tirarmos a raiz. Está claro isso? Ou seja, eu tenho uma composição. E a melhor maneira de a gente visualizar a composição é colocando-a dentro de parênteses. Então, raiz quadrada de alguém é alguém elevado ao meio. Está claro até aqui? Ora, reparamos então que a de x é do tipo g composta com h, onde g é a função de fora dos parênteses e h é a função que está dentro dos parênteses. Então, quem é que está dentro dos parênteses? 9x mais 16. Quem é que está por fora? É alguma coisa elevada ao meio. Posso chamar essa alguma coisa de m, como também posso chamar essa alguma coisa de y, de j, de k, qualquer letra. Exceto, por razões óbvias, x. Por quê? 2 gatos mais 3 coelhos são 2 gatos? São 3 coelhos? São 5 coelhos, 5 gatos? Então você não vai usar uma variável já existente. Está claro isso? Então a gente vai chamar uma nova variável. Pois bem, se eu estou olhando para a integral como uma antiderivada, primeiro eu tenho que recortar a derivada. E quem é a derivada composta? É a derivada da função de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então não é só explicitar a derivada de fora, tem que explicitar também a derivada da função de dentro da composição. Está claro até aqui? Então nesse caso, ora, a integral da raiz de 9x mais 16, a gente pode dizer que é a integral de 9x mais 16 elevado ao meio. Até aqui alguma pergunta? A gente explicitou a composição? Sim. Então eu vou chamar essa expressão de dentro de uma nova variável. Y, J, Z, qualquer letra. Está claro? Então se eu chamar isso aqui de Y, eu ficaria com a integral de Y elevado ao meio. Mas só faz sentido eu falar integral de Y elevado ao meio se o diferencial for dy. Poderia chamar isso aqui de Z? Poderia. Mas só faz sentido Z elevado ao meio se eu tiver o dz. Está claro isso? Então, meu diferencial está associado à minha variável. Com efeito, de novo, só faz sentido encontrar a antiderivada em relação a Beltrano se a função for em função do próprio Beltrano. Está claro isso, gente? Então, não faz sentido eu colocar integral dyx. Não faz sentido isso. Integral dzk. Não faz sentido isso. Está claro? Então, se eu estou jogando isso em função da variável y, tenho que ter o diferencial dx atrelado ao diferencial dy. Traduzindo, só faz sentido antiderivar se eu tiver derivado. Está claro? Então, ao explicitarmos y como sendo 9x mais 16, eu preciso encontrar a relação entre os diferenciais. Diferenciais, sim, vou derivar dessa expressão em relação à variável x. Então, derivando, ficaria o nosso y', que pela nossa nova notação é dy e dx. Nova, porque a gente está só inserindo a partir de agora, no segundo semestre. Tá certo? Então, derivamos.
No lado direito da igualdade, derivada da soma das derivadas, derivada da constante dá zero. Derivada da constante da função é a constante 9 vezes a derivada da função. Derivada de x, que vale 1. Conclusão, dy dx é igual a 9. O diferencial, ele é próximo, mas não é igual a zero. Se ele não é igual a zero, cada um dos dois tem vida própria. Então, eu posso simplesmente fazer a multiplicação cruzada. Então, esse rapaz que está no denominador, passa multiplicando esse numerador para o lado direito da igualdade. Está claro isso? Então, dy sobre dx igual a 9 é porque dy é 9 vezes dx. Perguntas até aqui? Então, vamos lá para a integral. Onde tinha 9x mais 16, colocamos isso. A gente mexeu com o expoente no meio? Então, se a gente não mexeu, deixa lá. Por enquanto, não mexa com o que está quieto. Por enquanto. Mas se a gente mexeu com dx, quem é dx? Se dy é 9 vezes dx, é porque dx é dy dividido por 9. Está claro? Então, a nossa integral, repara que está toda bem preparada. Como assim bem preparada? Qual é a família de funções cuja derivada em relação a y é um nono de y elevado ao meio? Repare, diferencial e a variável correspondente. Está claro isso? O nono é constante, vai para fora da integral. Por quê? Porque a derivada constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Logo, a integral de uma constante vezes a função é a constante vezes a integral da função. E que é a integral de y elevado a n para n diferente de menos 1? É y elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Está claro isso? Se fosse essa expressão elevada a menos 1, a resposta seria, começa com log. Lá, logaritmo natural. Bom, chegamos aqui. Mas a gente partiu de qual variável? X. Então a gente volta para a variável x. Como? Qual é a relação entre y e x? É que y é 9x mais 16. Então nessa escrita, onde tem y, nós vamos colocar 9x mais 16. Está claro, gente? A gente volta. Por quê? Porque eu parti da variável x. Então eu vou voltar para a variável x. Estou fazendo a volta porque eu estou olhando para essa integral. Quando vocês estiverem bem preparados nisso daqui, a gente vai ver que nem sempre é preciso fazer a volta. Mas vão ser cenas das próximas aulas. Por enquanto a gente volta, tá ok? Ora, então para quase finalizarmos, isso daqui vai ser a nossa função f grande aplicada em 1 menos a função f grande aplicada em 0. Por que 1 e 0? São os limites de integração. Se fossem 3 e 17, seria f grande em 17, f grande em 3. Está claro isso? Ou, f grande de 1, 9 vezes 1 dá 9, mais 16, 25. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. 5 ao quadrado elevado a 3 menos dá 5 ao cubo. 5 ao cubo dá 125. 125 vezes 2, a gente vai ficar com 200, 125 vezes 2, 250 dividido por 27 mais 6. f de 0 fica 16 elevado a 3 meses. 16 é 4 ao quadrado, então fica 4 ao cubo, 64. 64 vezes 2, 128 sobre 27 mais 6. Aí a parte mais trabalhosa fica para vocês, a diferença. Tá bom? Escrevam, foi pouco escrito agora porque a gente pegou muita verbalização. Eu quero que vocês observem, se tem alguma dúvida, porque a gente vai para o principal. Qual é o principal? A nossa primeira tabelazinha de integrais, tendo composições do tipo ax mais b. Se entenderem bem isso daqui, e as composições que a gente vai fazer, as outras serão meras consequências. Então, vamos lá. O que a gente observa que essas funções que aqui estão apresentam? Todas elas, mas podemos tentar contextualizar. Cosseno de ax mais b, movimento harmônico simples. Ax mais b elevado a alguma coisa. Eu posso imaginar uma função simples de uma área. Essa daqui, vamos nos preparar, é elevado a x mais b. Não, é uma função área, mais precisamente lá na estatística, chamada função densidade de probabilidade. Porque a gente não vai ver funções simples, a gente vai trabalhar com funções compostas. Mas, vamos lá. Se fosse cosseno apenas de u, se fosse
integral apenas de... Está faltando só dx aqui, né? Se fosse integral apenas de u elevado a n. Se fosse apenas e elevado a u, nós saberíamos resolver essas integrais? Qual é a integral do cosseno de u? Seno de u mais a constante. Não esquecer que é venda casada. Que é a integral de u elevado a n para n diferente de menos 1. E se fosse u elevado a menos 1 ou 1 sobre u? Ln de u mais a constante. É elevado a u, ixi, essa é complicada, né? É elevado a u. Então a gente observa que a composição existente aqui, em todas elas, é do tipo u igual a x mais b. Está claro isso? Eu vou deduzir apenas uma, porque as outras vão ser Ctrl+C e Ctrl+V nas argumentações. Está claro, gente? Então, se eu pegar, por exemplo, essa primeira. Se eu chamar u de ax mais b, segue-se que, pela regra da cadeia, eu vou precisar encontrar a derivada de u em relação a x. Ora, então, derivando ambos os menos de igualdade em relação a x, ficamos com u', mas quem é u'? É a mesma coisa que du dx. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada constante dá zero. Derivada constante pela função é a constante, a, vezes a derivada da função, derivada de x, que vale 1. Consequentemente, quem é du? A vezes dx. Está claro? Assim, a nossa integral, outrora dada por cosseno de ax mais b, e sabemos que isso daqui é uma composição, ela passa a ser reescrita da seguinte maneira. A gente mexeu com o cosseno. Aliás, naquela outra função, né, lá o raiz de 9x mais 16, a função de fora era alguma coisa elevada ao meio. A gente mexeu com a função de fora? A função de fora aqui é o cosseno. A gente está mexendo com ela? Então, as primeiras das técnicas que a gente vai apresentar para vocês são aquelas que têm composição, mas a gente não mexe com a função de fora. Ela, por enquanto, vai ficar quietinha, bonitinha. Tá certo? Por enquanto. Então, vai ficar com cosseno de... Quem é ax mais b? Quem é ax mais b, gente? U. Vezes... Por que vezes? Porque fulano dx, na verdade, é fulano vezes dx. Mas quem é o dx em função do meu du? Se du é a dx, du vai ser dx sobre a ou 1 sobre a du. Está claro isso? 1 sobre a é constante. Vai para fora da integral. 1 sobre a é constante. Quem é a integral do cosseno de u? Seno de u mais a constantezinha. Então ficamos com seno de u mais c. Mas espera aí. A gente partiu de qual variável? U ou x? X. Então a gente volta. Como é que a gente volta? Onde tem u, vamos colocar ax mais b. Então, que é a integral do cosseno de ax mais b? 1 sobre a seno de ax mais b, mais a constantezinha c. Está claro isso? Vamos pensar um pouquinho. Na regra da cadeia, quando eu derivo, a constante fica multiplicando. Só ao contrário de multiplicar, dividir. Assim, é observação, aspas, óbvia. Estamos supondo aí o a diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, eu fico com constante, vai para fora. Está claro isso? Bom, então vamos lá. Se n for diferente de menos 1, como é que vai ficar essa integral? A ideia básica é que ao fazermos a mudança, o nosso diferencial dx passa a ser 1 sobre a du. Então, 1 sobre a vai aparecer multiplicando. Então, esse rapazinho aqui vai ficar 1 sobre a vezes. Eu ficaria com u elevado a n. Mas quem é a integral de u elevado a n? Para n, frente menos 1. U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mas quem é o u? Ax mais b. Detalhe, vamos verificar? Lá naquele nosso problema, raiz de 9x mais 16. Quem é que faz o papel de A? 9. Quem faz o papel de B? 16. Mas note, o B, por ser constante, não está influenciando o resultado final.
Então ficaria com 1 sobre A, isto é, 1/9 vezes. Na raiz de AX mais 16, temos 9x mais 16, eu tenho 9x mais 16 elevado ao meio. Então ficaria 1/9 vezes 1/2 mais 1. Então o que a gente fez? Então está lá. Mas se o n for menos 1, se o n for menos 1, eu tenho 1 sobre u. E 1 sobre o ln, então a gente fica com 1 sobre a vezes o ln de ax mais b. Está claro isso? É só pensar u ax mais b e depois você volta. E essa daqui fica 1 sobre a elevado a u. Daqui u é ax mais b. Mas voltando, ax mais b mais a constante. Então, essas aqui, e mais a integral do seno de ax mais b, é o que estão aqui na página 59 da apostila de vocês. Se é 59, é 60. Tá bom? Então, a gente, próximo encontro, se Deus quiser, a gente vai fazer algumas aplicações envolvendo esse tipo de raciocínio. E depois a gente vai ver que esse tipo de raciocínio ele pode ser estendido. Estendido na sua essência. Qual é a essência? A função composta. Porque não é obrigado a composição ser somente do tipo ax mais b. Eu posso ter outras composições. Isso que a gente vai ver nos próximos encontros.